dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius e eu estou aqui com vocês hoje para a gente dar continuidade ao nosso estudo de todos os sábados. Esse é o segundo estudo, o segundo sábado que a gente tem nesse ano de 2021. E a gente vai estudar, o assunto vai ser perdão. Vai ser a aula do pré-jovem, tá? A gente vai dar continuidade ao Evangelho, capítulo 10, itens 5 e 6, 14 e 15. Mas antes da gente começar o nosso estudo, vamos fazer uma prece rapidinho. Pedir a Jesus, aos amigos espirituais, a Deus, que nos concedam proteção, nos concedam amparo nesses momentos, nesse novo ano que se inicia. Que possamos, Senhor, encontrar todas as forças para de fato nos modificar e modificar ao nosso redor. Possamos, Senhor, estar sempre sintonizados com os Teus ensinamentos, com os bons amigos espirituais, e que possamos todos estar em segurança, onde quer que estejamos. Graças a Deus. Vamos lá. Perdão. Perdão é um assuntozinho que pode ser complicado, né? Como muitas coisas que dizem dessa esfera moral pra gente ainda são muito complicadas. Esses dois pedacinhos que a gente vai estudar, eles são reconciliação com os adversários e perdão das ofensas. E eles tratam muito a respeito de perdoar os nossos inimigos, né? Jesus já falava, Jesus estava lá na cruz e falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, o último sacrifício, né? Jesus já tinha perdoado já aqueles que estavam levando a cruz. Mas Jesus é Jesus, né? Quem somos nós? Nós somos espíritos que vamos chegar lá também. E um dos passos para a gente chegar lá é a gente aprender a perdoar verdadeiramente. Mas como eu estava falando, perdoar aos nossos inimigos. Muitas vezes a gente não tem inimigo. Hoje em dia é uma coisa meio fora de moda ter inimigos, né? Bom, infelizmente ainda tem muita gente que tem. Acredito que não seja o caso de vocês. Mas ainda assim a gente tem muita coisa que a gente precisa perdoar. Não é perdoar aquele cara que nos jurou de morte, perdoar aquele cara que, enfim, que fez aquela coisa, matou fulano de tal. Enfim, às vezes a gente não vai passar por situações dessas, mas tem muitas situações no nosso dia a dia em que a gente acaba não perdoando, que a gente acaba guardando aquele rancor, guardando aquela raiva. E às vezes é uma coisa tão boba, tão pequena, que a gente poderia ter passado por cima daquilo dali e às vezes a situação não ia ter virado, né, uma coisa gigante, aquela bola de neve que às vezes a gente perde o controle. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler um pedacinho aqui para falar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Pois bem, a gente aprende com a doutrina espírita que a gente não tem só uma vida, né? A gente vive vidas sucessivas e estamos assim já há um bom tempo. Então, tudo que a gente faz nessa vida, a gente leva para a próxima. E tudo que a gente está passando nessa, a gente está trazendo de outras. Então, quando a gente perdoa, aqui não é simplesmente para que nessa vida especificamente as coisas fiquem direitinhas. É basicamente visando para que nas próximas a gente não tenha nenhuma amarra, não tenha nenhuma pedrinha no calcanhar, que a gente tenha que depois, né, trabalhar, tirar aquela pedrinha, vai dar um trabalho às vezes para parar uma aresta. E uma coisa que é interessante, a gente olha muito para os nossos inimigos, né, para o mal que as pessoas fazem para a gente, mas o perdão, a falta do perdão, ela pode virar aquela bola de neve que eu falei e a gente acabar se tornando um malfeitor. Porque se a gente recebe uma coisa, vamos pensar, alguém fez uma coisa muito ruim com a gente, né? Sei lá, uma namorada que traiu você, um namorado que traiu, ou alguém que fez um mal, e a gente não perdoa aquela pessoa. A gente aprende com a doutrina espírita que a gente guarda, se a gente guardar esses sentimentos, a gente vai desencarnar, a gente vai morrer, e aqueles sentimentos não vão desaparecer, vão continuar lá, né? E aí imagina a situação, a gente desencarna, continua com aqueles sentimentos, vai alimentando aquilo, vai alimentando, alimentando. Quando a gente vê, a gente está tão cego, né, de raiva, de rancor, porque a gente não perdoou aquele mal, que às vezes é um mal grande, mas às vezes pode ser um mal pequeno.
e a gente se encontra na situação de estar obsidiando, né, de estar perturbando ali desencarnado, ou então vai ter que vir numa outra vida com aquela pessoa justamente para você trabalhar aquela dificuldade que você criou. E às vezes se a gente tivesse perdoado ali naquele momento, né, tivesse entendido que nós somos imperfeitos e que a gente vai fazer besteira, como fizeram com você, você também vai fazer, sem sombra de dúvida. Nós não somos espíritos perfeitos, né? Então tem essa importância de perdoar para que a gente não fique arrastando isso, né? Arrastando essas correntes que vão só atrasando o nosso desenvolvimento. E tem aí Jesus, né? Tem o exemplo que Jesus dá para Pedro, quando Pedro pergunta: mas Jesus, então eu tenho que perdoar 7 vezes? E Jesus responde que ele tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, é uma hipérbole, né? Uma forma de mostrar que é um número gigantesco, mas na verdade não é só 70 vezes 7, você tem que perdoar incessantemente. Você tem que estar sempre perdoando. Por que a gente tem que estar perdoando? Porque a gente precisa ser perdoado o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente está fazendo atitudes, como eu falei, às vezes não são atitudes graves, mas são atitudes pequenas, mas que vão abalar o nosso próximo, que vão perturbar o nosso próximo. E que pra gente, a gente que faz, né, a mão que bate não sente. Então a gente que está fazendo aquelas atitudes, a gente não está sentindo, não está se abalando, mas a gente precisa que ainda assim as pessoas perdoem a gente, as pessoas lidem com a gente da melhor forma possível. E acima de tudo, Deus, né? Deus perdoa a gente incessantemente. Deus sabe de todas as nossas faltas, de todos os nossos pecados, de todos os nossos desvios, tudo que a gente, assim como a gente sabe também. Às vezes a gente esconde, quer fingir que aquilo ali não existe, mas a gente sabe quando a gente está fazendo besteira, quando a gente tinha que agir de outra forma. E ainda assim, Deus perdoa, né? Deus, ele acima de tudo é misericordioso. Não quer dizer que a gente não vai ter que expiar, né? Que a gente não vai ter que resolver aquele problema que a gente causou. Mas Deus é tão bom que muitas vezes a gente não precisa resolver ele exatamente como a gente fez. O que leva a outro ponto, que é a gente não é o nosso jugo ser leve sobre o próximo, com o próximo, né? Como assim o nosso jugo ser leve? A gente perdoar e a gente não fazer uma medida tão pesada, né? Por exemplo, a gente conhece uma pessoa que é muito fofoqueira. Então a gente faz uma vista grossa com aquela pessoa fofoqueira. Se alguém ficar falando: fulaninha é muito fofoqueira, tu falou isso, causou aquilo outro. Não, mas não é assim, calma, ela está equivocada. Em vez de ficar aumentando, em vez de ficar cobrando daquela pessoa, né, que ela haja de uma determinada forma, que a gente perdoe, amenizando essas dificuldades. Por quê? Porque quando a gente age com uma medida, aquela mesma medida vai ser usada com a gente, né? Se você cobra demais dos seus parentes, você vai ser cobrado demais também. Pode ser que não naquela situação, mas em outra situação. Se você julga, né, se você vai ser julgado. Então é muito importante que a gente perdoe e que a gente consiga desenvolver dentro da gente essa capacidade de fazer uma vista grossa. É bom, é legal que a gente consiga fazer, porque as outras pessoas também vão olhar pra gente e não vão falar: ih, mas aquele cara ali é chato, aquele cara ali parece um velho, né? As pessoas vão olhar pra gente também com essa capacidade. Deus vai permitir que as pessoas nos enxerguem dessa forma melhor. Bom, às vezes a gente passa por uma situação e, como eu falei, às vezes é uma coisa boba, e a gente, em vez de passar por cima daquilo ali, em vez de esquecer aquilo ali, a gente fica martelando aquilo ali, volta naquela situação e volta naquele problema, e o negócio vai crescendo, e às vezes vira um rompimento que você tem, né? Você vê aí quantas pessoas, quantas famílias que, não agora por causa da pandemia, mas quantas famílias que passaram Natal de 2019 separadas por conta de política. Quantas vezes, olha que besteira, né? Por causa de futebol, por causa de opiniões que a gente tem que passar por cima. Cada pessoa é única, cada pessoa tem o direito de estar no estágio que ela está, de pensar da forma que ela pensa, né? Se a gente quer que as pessoas aceitem a gente tem que aceitar os outros. E quantas famílias que passaram separadas
porque um não perdoou o outro, porque um não aceitou a condição do outro, né? E às vezes você tem um rompimento. Eu conheço, por exemplo, o caso de duas irmãs que passaram décadas sem se falar. Duas irmãs, né? Com sobrinhas que eram, com filhas que eram primas e amigas, e as mães não se falavam. Olha que situação. E por bobeira. Bobeira. Depois elas conseguiram reatar, se entenderam um pouco melhor, ainda não é a melhor relação do mundo, mas olha que situação, né? Em algum momento elas vão ter que trabalhar aquilo ali, vão ter que se perdoar, provavelmente vão voltar outras encarnações juntas, vão voltar ali coladas, gêmeas siamesas, onde vão ser obrigadas a se aturarem, a se perdoarem, a se aceitarem, né? E eu adoro muito dar exemplo de trânsito, porque o trânsito para mim ele é uma réplica da nossa vida cotidiana. Ele é um ótimo exemplo de como a gente é de verdade, porque no trânsito a gente se libera, né? Aquela pessoa calminha no trânsito xinga, joga o carro na frente do outro, o cara cortou, ele vai lá na frente e corta o cara de volta. E às vezes pode virar uma situação complicada de verdade. Às vezes uma besteira, o cara passou, te cortou. O que você faz? Vai com Deus, amigo. Vai com Deus. Ele deve estar com pressa, ele deve estar com dor de barriga, ele deve ter alguém que deve estar indo para o hospital. Né? Aquilo que eu falei, da gente amenizar as faltas dos outros. Porque uma hora a gente vai estar com pressa também, a gente vai precisar cruzar um sinal vermelho, a gente vai precisar fazer uma besteira e a gente vai ter o quê? Pessoas ao nosso redor julgando a gente. Né? Pessoas que não vão perdoar a nossa falta. Então, para que a gente possa, para que Deus permita que nós sejamos perdoados, nós temos que perdoar também. E como é que a gente vai perdoar? A gente tem que perdoar de verdade. Não pode ser aquele perdãozinho só de, tá bom, esquece, né? Mas no fundo a gente está com aquele negócio travado aqui na garganta, né? A gente está com aquela raiva, com aquilo, não adianta de absolutamente nada. A gente pode estar enganando os outros e tentando enganar a nós mesmos. Mas a gente sabe e Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus conhece o sentimento mais escondido que está lá no fundo do nosso estômago, que a gente não quer nem pensar nele para não... Mas Deus sabe que ele está lá. Então, se você perdoa, meio perdoado só, né, tem mérito. Algum mérito tem, com certeza. Mas não vai ter o mérito todo. E a gente pode ficar remoendo, né, ruminando aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, e aquilo ali vai virar aquela bola de neve que pode sair do nosso controle e pode se arrastar por algumas encarnações. Então, como é que a gente pode fazer para perdoar? A primeira coisa é a gente esquecer. Fulaninho pisou no teu pé. Deixa pra lá que ele estava passando, ele estava com pressa, ele estava com um prato na mão, não viu. Não ficar contando para todo mundo, né? Pô, não sabe, fulaninho pisou no meu pé, cara. Você fica alimentando aquilo ali, você fica disseminando que aquela pessoa é assim, que aquela pessoa é assada. Volta naquela situação da gente não ficar julgando, não ficar com o peso e com a medida, que aquele mesmo peso e aquela medida vai ser usado com a gente, né? Outra coisa, tentar desviar o pensamento. Eu sei que isso pode parecer uma coisa difícil, mas vale tentar. Quando começar a aparecer aquele negócio na cabeça, você começa a pensar em outra coisa. Uma hora você vai conseguir dominar o teu pensamento. Por enquanto é difícil. Não pense em azul. Você pensou em azul, tenho certeza. Mas um dia a gente vai chegar lá. O mais importante é a gente não se satisfazer com o mal que vem acontecer com aquela pessoa, né? Fulaninho pisou no meu pé. Aí você fica ali olhando pro pé da pessoa, esperando alguém passar, e quando a pessoa recebe uma pisada no pé, bem feito, viu? Sabia. Quer dizer, uma coisa horrível, completamente equivocado esse tipo de pensamento, né? Isso definitivamente não é perdoar. Então, vamos tentar melhorar um pouco essa situação do perdão aí com a gente, para que a gente possa ser perdoado, coisa que a gente precisa tanto, né? A gente ainda faz tanta burrada, a gente ainda faz tanta besteira, a gente age de forma tão equivocada, a gente precisa imensamente do perdão dos outros e de Deus. E a melhor forma da gente conseguir esse perdão é perdoando também os nossos... Tá lá no Pai Nosso, né? Perdoa nossas ofensas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. A gente tem que passar por
para mim é uma das partes mais importantes e mais difíceis da gente assimilar. É muito fácil falar, né? O Pai Nosso está decoradinho ali, mas a gente realmente tem que se atentar a esses detalhes para que a gente consiga alavancar a nossa caminhada. Muito bem, meus queridos. Fiquem com Deus, todos tenhamos uma semana de paz, de tranquilidade, que esse ano seja um ano repleto de coisas boas, principalmente de saúde, né? Que aí o resto, como diria, a gente corre atrás, e que possamos ter bastante paz, né? Acho que aí, se a gente conseguir isso, a gente consegue tocar a vida tranquilo. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus e até o próximo estudo. Tchau, tchau.